A paz da vida simples não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença de um estado de espírito que nasce quando abandonamos o excesso, quando deixamos de buscar incessantemente aquilo que não precisamos e passamos a valorizar aquilo que sempre esteve diante de nós. O simples ato de existir, o respirar sereno, o caminhar sem pressa, o silêncio que abraça a alma. A vida simples é a vida que resgata a essência perdida no barulho do mundo moderno. Ela não é pobreza, não é escassez, mas uma escolha consciente de não se perder no labirinto da acumulação é entender que a paz não vem do que possuímos, mas da forma como vivemos, e nesse ponto, toda a filosofia dos grandes pensadores converge para a simplicidade como refúgio, porque no simples há espaço para o sagrado, para o humano, para o verdadeiro. A vida simples não exige templos de mármore, não pede palácios, não carece de aplausos. A vida simples é o retorno ao que é essencial, o alimento que nutre sem ostentação, a morada que abriga sem luxo desnecessário, a roupa que aquece sem vanglória, a amizade que sustenta sem interesse, o trabalho que realiza sem escravidão. A vida simples é o caminho estreito, mas seguro, que conduz à paz interior, porque cada vez que eliminamos um excesso, eliminamos também uma ansiedade. Cada vez que soltamos uma amarra do consumo, soltamos também uma angústia invisível e pouco a pouco descobrimos que a verdadeira liberdade não está em ter mais, mas em precisar de menos, e quanto menos precisamos, mais livres nos tornamos, mais leves caminhamos, mais claros vemos o horizonte. A paz da vida simples é silenciosa, e por isso muitos não a percebem, porque o mundo moderno nos treinou a associar paz ao barulho de conquistas, ao estardalhaço de vitórias, ao brilho das telas que mostram uma vida que não é nossa, mas a verdadeira paz nasce em silêncio. Nasce no momento em que você olha para a janela de manhã e agradece por estar vivo. Nasce no instante em que você aceita que não precisa provar nada para ninguém. Nasce quando você descobre que é possível ser feliz com pouco, que é possível encontrar alegria em um café quente, em uma tarde de chuva, em um livro simples, em uma conversa verdadeira. Nasce quando o coração aprende a descansar, e esse descanso só é possível quando não há o peso de carregar o mundo às costas, quando não há a obrigação de sustentar máscaras para agradar multidões. A simplicidade é um ato de coragem, porque o mundo tenta nos convencer de que precisamos de muito para viver bem, mas viver bem não é ter muito. Viver bem é ter paz, e paz não se compra, não se vende, não se exibe em vitrines. Paz é um estado que floresce no íntimo quando aceitamos a verdade da vida, que tudo passa, que nada é totalmente nosso, que o tempo é breve, que o amor é maior do que qualquer posse, que a natureza tem mais a ensinar do que qualquer manual de riqueza, e que o verdadeiro luxo é acordar sem pressa, dormir sem medo e viver sem correntes invisíveis. A vida simples nos devolve o tempo, porque a complexidade rouba nossas horas, rouba nosso sossego, rouba nossa saúde, o excesso de compromissos, de tarefas, de desejos artificiais. Tudo isso nos faz correr, e na corrida, perdemos o que realmente importa. Perdemos o riso dos filhos, o abraço da família, o toque da brisa, o canto dos pássaros. Perdemos o presente porque estamos sempre correndo atrás do futuro. Mas quem escolhe a vida simples descobre que o tempo é feito de instantes pequenos e que cada instante pode ser eterno se for vivido com presença. Descobre que não precisa viver no amanhã para encontrar paz, porque a paz está no agora, no momento em que se respira fundo e se aceita que o suficiente já é abundância. A paz da vida simples não é uma utopia. Ela é prática, ela é acessível, mas exige uma mudança de olhar, porque fomos educados a medir valor pela quantidade e não pela qualidade. Fomos ensinados a confundir sucesso com acúmulo, mas sucesso real é estar em paz consigo mesmo. É poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É saber que suas escolhas não custaram sua alma, que você não se perdeu tentando provar grandeza. A vida simples nos reconcilia com a terra, com a natureza, porque ela nos lembra que somos parte de um todo maior e que nada nos pertence de verdade, apenas nos foi emprestado por algum tempo,
e que cuidar do pouco com amor é mais digno do que acumular muito com vazio. E quando nos aproximamos da simplicidade, descobrimos que a paz não está em nenhum lugar distante. A paz não está em países exóticos, nem em mansões de luxo, nem em números bancários astronômicos. A paz está aqui, no coração que escolhe se aquietar, na mente que escolhe não se perder no excesso de pensamentos, no corpo que escolhe se satisfazer com o essencial. A vida simples não é ausência, é presença. É a presença daquilo que realmente importa. E nesse estado de presença, encontramos a maior das riquezas, a paz que não depende de nada além de si mesma. A vida simples não é uma fuga do mundo, mas um reencontro consigo mesmo, porque enquanto a complexidade nos arranca de nós, a simplicidade nos devolve ao nosso centro, nos reconecta com a essência, com aquilo que não pode ser comprado ou vendido, e nessa reconexão, a paz floresce como uma árvore antiga que sempre esteve plantada, apenas encoberta por camadas de pressa, de desejo e de vaidade, e quando limpamos o terreno da alma, essa árvore volta a crescer, a dar sombra, a dar frutos, e descobrimos que a paz não é algo que buscamos fora, mas algo que sempre esteve dentro, esperando por espaço para respirar. Viver com simplicidade é libertar-se da ilusão de que precisamos ser maiores do que somos, porque o mundo insiste em nos empurrar para uma corrida em direção a algo indefinido, uma linha de chegada que nunca chega, mas a simplicidade nos ensina a parar de correr e a perceber que já estamos no lugar certo, que já temos o que precisamos, que a vida não é sobre acumular troféus invisíveis, mas sobre saborear o instante, e nesse instante a paz se revela, suave, silenciosa, mas profundamente transformadora, como um rio que corre sem fazer barulho, mas que alimenta tudo ao redor. O segredo da paz na vida simples é a renúncia, mas não uma renúncia amarga, e sim uma renúncia doce, porque não se trata de perder algo, mas de abrir mão do que nunca foi necessário, abrir mão da máscara da competição, abrir mão do peso do supérfluo, abrir mão da necessidade de provar constantemente que somos dignos. E nesse ato de soltar, nos tornamos mais leves, e quanto mais leves estamos, mais facilmente encontramos a serenidade, porque o fardo do excesso é o que alimenta a ansiedade, enquanto a leveza da simplicidade abre espaço para o descanso do coração. E talvez o maior paradoxo seja que, ao escolher menos, recebemos mais, porque ao abrir mão do barulho, recebemos o silêncio que acalma, ao abrir mão da pressa, recebemos o tempo que se expande, ao abrir mão do consumo desenfreado, recebemos a abundância do suficiente, ao abrir mão da vaidade, recebemos a beleza natural, ao abrir mão da corrida pelo futuro, recebemos o presente em sua plenitude, e é nesse presente que a paz floresce, porque a paz nunca mora no amanhã, nunca depende de condições futuras, ela está sempre aqui, esperando apenas que desaceleremos o suficiente para percebê-la. A vida simples também nos ensina a valorizar o pequeno, e é no pequeno que a paz se esconde, no gesto singelo, no copo de água fresca, na fruta colhida da árvore, na conversa sem pressa, no pôr do sol observado sem a obrigação de fotografar, no riso que não precisa ser publicado. A paz mora nas pequenas coisas, mas estamos tão distraídos com os grandes cenários da modernidade que esquecemos de olhar para o detalhe. Esquecemos de que a vida é feita de simplicidades acumuladas e que o extraordinário, muitas vezes, se revela no ordinário, quando olhado com gratidão. A simplicidade também nos aproxima da natureza. E na natureza a paz se mostra em plenitude, porque a árvore não se apressa, o rio não compete, a flor não ostenta, tudo segue seu ritmo próprio. Tudo vive na medida certa. E nós, ao nos alinharmos com esse compasso natural, descobrimos que a paz é o estado original do ser, que fomos feitos para o simples, que o excesso é apenas uma invenção da mente humana e que, quando nos desfazemos dele, voltamos a ser parte do todo, voltamos a viver em harmonia, voltamos a sentir que não precisamos dominar o mundo para sermos felizes, apenas precisamos nos integrar a ele. Mas há quem tema a simplicidade, porque ela parece pequena demais para um ego acostumado ao excesso, e, no entanto,
É justamente nessa pequena grandeza que mora a liberdade, porque viver de forma simples é viver sem as correntes invisíveis que a sociedade impõe. É viver sem a obrigação de ter sempre mais, sem a prisão da comparação constante, sem o peso de carregar o que não se pode sustentar. Viver simples é escolher uma vida em que cada coisa tem seu lugar e cada coisa ocupa apenas o espaço necessário, sem invadir, sem sufocar, sem oprimir. E nesse espaço organizado, a paz encontra morada, porque não há confusão onde reina a ordem do essencial. A paz da vida simples é também a paz do espírito, porque o espírito se sufoca quando cercado de excesso, mas respira quando encontra espaço para o silêncio, para a contemplação, para a introspecção, e nesse silêncio interior, as respostas mais profundas emergem, não como fórmulas mágicas, mas como intuições suaves, como clareza que nasce sem esforço, como entendimento que brota naturalmente. E esse estado de clareza é inseparável da paz, porque a confusão mental nasce do excesso de estímulos, enquanto a calma mental nasce da redução ao essencial. E é por isso que tantos sábios, filósofos e mestres espirituais apontaram a simplicidade como caminho de iluminação, porque no simples o espírito encontra descanso. A vida simples nos convida a uma revolução silenciosa, porque num mundo que valoriza o barulho, escolher o silêncio é revolucionário. Num mundo que valoriza o excesso, escolher o suficiente é ousadia. Num mundo que valoriza a pressa, escolher a lentidão é coragem. E toda coragem verdadeira traz consigo a paz, porque quando vivemos de acordo com a verdade do nosso coração, não precisamos mais lutar contra nós mesmos. E a vida se torna menos batalha e mais fluxo, menos guerra e mais harmonia, menos grito e mais canção. E se quisermos compreender profundamente a paz da vida simples, basta olhar para dentro e perceber o quanto carregamos além da conta. Quantos pensamentos nos prendem, quantos desejos nos amarram, quantas ambições nos sufocam. E ao observar isso, podemos começar a soltar. Soltar um pensamento de cada vez, um desejo de cada vez, uma obrigação inventada de cada vez. E nesse soltar gradual, vamos descobrindo que o vazio não é um inimigo, o vazio é um amigo, porque é nele que nasce a tranquilidade, é nele que podemos respirar, é nele que a vida simples encontra espaço para florescer. A paz da vida simples é um retorno, mas não ao passado, e sim ao eterno, porque a simplicidade sempre foi a verdade da existência. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, a vida pulsa em sua essência simples. Nós é que a complicamos com nossos medos e vaidades. Mas basta escolher novamente a clareza, escolher o caminho estreito do suficiente, e encontraremos a mesma paz que sempre esteve disponível, a mesma paz que sustentou os sábios, os poetas, os pensadores, a mesma paz que pode sustentar também a nossa vida, se tivermos coragem de abandonar o excesso. E assim, quando olhamos para tudo o que foi dito, percebemos que a vida simples não é apenas um estilo de viver, mas um chamado para a paz, um convite para reencontrar o silêncio perdido, para recuperar o tempo que nos foi roubado pelas pressas e pelas ilusões. Percebemos que a simplicidade é mais do que um conceito, é uma prática, é uma escolha diária que nos coloca diante daquilo que realmente importa. E é justamente por isso que este espaço existe, para que você possa caminhar junto nessa jornada de retorno ao essencial. Porque ninguém precisa atravessar esse caminho sozinho. A busca pela paz é mais leve quando partilhada. E aqui no canal, você pode se aprofundar ainda mais nesse caminho, tornando-se membro, participando de reflexões exclusivas, recebendo conteúdos que fortalecem essa visão de mundo, e se deseja dar um passo ainda mais profundo, mergulhar de verdade nas raízes da filosofia da simplicidade. O Manual da Vida Simples, uma obra que reúne ensinamentos, reflexões e práticas inspiradas em pensadores como Thoreau, Emerson e Napoleon Hill, tudo para que você tenha em suas mãos não apenas palavras, mas um guia para transformar sua vida em direção ao que é essencial, porque a verdadeira paz não espera, ela começa quando você escolhe o simples, e a escolha está agora diante de você.